Alô, viajantes! Embarque nos sonhos de viagem, o seu passaporte sonoro para destinos e histórias surpreendentes. Voe alto com a Bancorbras Turismo, sua janela para o mundo. Olá, ouvintes dos Sonhos de Viagem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição. Meu nome é Bárbara Lins e eu estou muito feliz de ter vocês aqui conosco para mais um episódio cheio de imaginação e histórias incríveis. Este podcast é uma iniciativa da Bancorbras Turismo, onde exploramos as mais fascinantes jornadas de viagem. No episódio de hoje, vamos explorar um tema que é fonte de muita curiosidade e admiração. Viajar depois dos 50 anos. Quais são os desafios, quais são as delícias e quais são os prazeres que essa fase da vida proporciona durante as viagens? Esse, inclusive, é um tema muito especial para a Bancorbras Turismo, que desde 2005 tem um projeto chamado Encontro Maior Idade, exatamente para promover viagens sob medida, com todo o conforto, segurança e atenção, exatamente para esse público. No site e no blog da Bancorbras tem histórias inspiradoras. Bem, hoje nós vamos aqui para ajudar a entender um pouquinho mais desse universo. Trouxemos dois convidados muito especiais. O primeiro é o senhor Armândio Ribeiro, de 65 anos, que já viajou pelo Brasil e pelo exterior, superando inclusive o medo de viajar de navio. E a segunda é a Silviano, uma viajante apaixonada que compartilha suas aventuras no blog Sentidos do Viajar. Preparem-se para embarcar nessa jornada conosco, descobrir que idade não é um obstáculo, mas sim uma oportunidade para viver experiências únicas. Vamos lá? Bem, queria já começar dando um bem-vindo aí para você, Silvia, para você, Armândio, e agradecendo pela participação aqui no nosso podcast. Começar com a Armândio, que eu achei sensacional essa história. A pessoa que viaja para lá e para cá, tem viagens inesquecíveis, tinha medo de viajar de navio. Que história é essa, Armândio? Veja só, a minha esposa uma vez me chamou para viajar pela Bancorbras. Ah, vamos viajar e tal, como é que é? Aí ela chegou assim, não, vamos pegar o... Viajar de navio? Você vai, eu fico aqui torcendo. Aí foi, ela chegou, pegou, fotografou, mandou pelo WhatsApp e tal. Lógico, eu mostrei para alguns amigos, eu falei assim, gente, eu tenho tanto pavor de água, de navio, que só em olhar a foto eu já fico tonto. Aí o pessoal começou a rir e tal, né? Mas isso, de tanto ela insistir, eu falei assim, ó, quer saber da última? Eu vou. Olha. Eu vou porque senão eu posso estar perdendo oportunidades de novos ambientes, novos lugares. Experiências, né, mãe? Por que não? Você tinha quantos anos? 60, 50, já tinha 50 e... Que legal, então foi assim, depois dos 50 que você decidiu, não, isso está me limitando, eu preciso dessas experiências, vou superar. Vou. E hoje em dia, eu tive a oportunidade de viajar de navio, já de grande porte. Peguei costa brasileira e um último agora, peguei também Uruguai e Argentina. Muito legal. Uau! É muito legal. E valeu? Valeu muito. Eu recomendo. Olha a diferença, né? Assim, como a gente supera. E você, Silvio, como é que foi? Desde cedo tem essa paixão de viajar pelo DNA, seja de navio, barco, o que for? Olha, a minha paixão por viagem, ela começou de uma situação de perda e muita dor. Quando eu tinha 10 anos, eu e mais meus 4 irmãos perdemos nosso pai. E naquela situação tão triste, né, minha mãe também experimentando a perda do marido, né, muito sábia e corajosa, ela então inventou o que a minha neta chama tradição de família, e eu amo. Ela criou um evento anual, uma viagem anual com os filhos. Então, geralmente, na época de férias escolares, né, ela colocava os 5 pirralhos dentro do seu fusquinha e pegava a estrada, corajosa, né? E olha,
Imagina, quando eu tinha 10 anos começou isso. E essa história, então, fez a gente tanto viver aquele momento de dor, mas com uma motivação anual, né? Porque a vida da gente era planejar aquela viagem do ano, sonhar com aquela coisa de levantar cedo e pegar a estrada de madrugada, e ir cantando no carro e fazendo jogo. Tudo aquilo era uma aventura. E isso fez a gente... tanto amar a viagem, eu acho que é daí que surgiu realmente o vírusinho lá na minha alma, né, do viajar, como fez a gente superar também aquela fase de perda e de sofrimento, né? Então você veja o quanto que a viagem pode ser curativa também. Não, e vocês dois contando essas histórias, né, de superação, de crise, e é muito curioso isso, né, como também a família está relacionado com esses momentos de vocês dois, né, Amândio, assim, você hoje super parceiro da sua mulher, agora viajando junto com ela, não importa o modal, como é impressionante como a família faz parte, né, desse momento para vocês. Olha, uma vez desculpa, eu fui para o Maranhão, eu peguei a Belém Brasília, eu, minha esposa e meu pai. Pegamos a Belém Brasília, 95. E fomos. E no meio do caminho a gente começou a conversar. Meu pai, todo ano, pegava a rural, enchia os filhos, pai, mãe e 4 filhos, e atravessava todo o centro-oeste para chegar até no Maranhão. 4 dias de viagem na época da construção da Belém Brasília. Era muito chão, gente. Nossa. Chão e poeira. Chão, poeira, atolava carro e saía. Mas era muito legal. E criar essas memórias, né? E como é que vocês... Assim, tem muita gente que vive isso com a família, passa um tempo e depois esfria um pouquinho esse desejo de viajar. Vocês não, vocês decidiram manter acesa essa chama de explorar, de conhecer. Como é que foi isso, Silvia, por exemplo? Como é que você manteve e por que você continua até hoje, mais 50, mais 60, não importa, decidindo explorar e ganhar esse mundão? Pois é, interessante, né? Eu sempre fui muito curiosa, muito assim, instigada, né, às coisas. E gostava muito dessa coisa de descobrir lugares novos. Na própria cidade que eu morava, em Curitiba, eu adorava sair para um lugar, para outro e tal. E sempre ficava ali chateando minha mãe, né? Vamos para algum lugar. E final de semana sempre a gente fazia um passeio. E tanto pela inspiração da minha mãe, eu acho, como também a experiência que eu tive com um casal de missionários ingleses que, além da cultura que eles já tinham da vida internacional, eles conheceram e moraram em vários lugares do Brasil. E quando eu ouvi as histórias deles, né, na convivência com a minha família, aquilo assim era como me enlevasse para o céu. E aí, cada vez mais, essas histórias e essa experiência de viagem anual foi firmando assim na minha vida o interesse, o amor e a paixão pela viagem. E realmente, a cada ano, essa paixão aumenta mais. Não é que com o passar do tempo foi diminuindo, não, perdendo energia, não. Vai aumentando, amor. Só aumentando, é verdade. Aumenta. É um vírus do bem da viagem. Isso aí. E rejuvenesce a gente quando volta, a gente revê todo pelas fotos. Ah, você viu isso e aquilo, e começa a ver, e você vive novamente a viagem. Aí você já começa a planejar a próxima. Eu costumo dizer que a gente viaja antes de viajar, porque quando você começa a planejar a viagem, você já está viajando. Depois Sim. você viaja durante a viagem. E quando você volta, você viaja contando as histórias da viagem. Então, você viaja o tempo todo, né? E eu já saio de uma viagem volto da viagem já pensando na próxima. Estou sempre programando uma próxima viagem. E vocês têm encontrado algum desafio maior, assim, depois dos 50, 60, com alguns cuidados só que vocês não tinham antes, algumas atenções que vocês precisam ter na hora de montar um roteiro? Amanda, você tem notado alguma coisa assim que você tenha mais... eu quero um conforto maior no hotel, eu quero uma segurança maior para onde eu estou indo. Alguma coisa mudou? Na realidade, a gente vai direto na Bancorbras porque ela já vai disponibilizar tudo isso para a gente. Entendeu? Porque não dá. Vai ter um evento agora em Brasília, o Moto Week, e eu estava vendo o pessoal montando barraca. Não dá para mim. Eu já passei dessa idade. Então eu vou lá, frequento e tal.
Mas eu pego o Bancorbras porque ela pega os hotéis, pega os aviões, chega, já tem o ônibus para levar para o hotel, todo o trânsito, já está tudo. Então, na realidade, a gente paga. A gente quer fazer o passeio, sim. Mas a gente também precisa de um certo conforto, porque a idade solicita isso. Eu, fazendo perto dos 40, já quero isso. Eu falo, gente, como é que eu fazia isso? Mochileiro, dormindo no aeroporto. Como é que eu fazia isso? Pegava avião de madrugada, né? Nossa Senhora, agora eu fico pensando 20 mil, exatamente, avião de madrugada. Eu falei, não, gente, mesmo. Sono, peraí. Você também mudou com essas coisas, Silvia? Sim, a vida vai mudando. Mas sabe que nós, eu e Lilian, né, do Viajantes Bem Vividas, a gente até escreveu um texto sobre isso recentemente, sobre a questão do turismo e os 60 mais, né? A gente fala 60 mais porque nós duas temos 60 mais, mas na verdade 55 para frente, né? Eu acho que existem, assim, 3 questões que eu destacaria nessa questão do viajar depois na maturidade, né? Ou na longevidade. Eu destacaria primeiro a questão de nós sermos invisíveis para os destinos, e eu vou explicar por quê. O segundo, o preconceito. E o terceiro, a acessibilidade, que meu colega aqui comentou um pouquinho, né? Por que invisibilidade? Olha, o último censo nos contou que nós, longevos, já representamos 15,6% da população brasileira. E a estimativa é de que esse valor dobre até 2050. Então, nós somos muitos e estamos aumentando ainda mais, muito rapidamente. Por outro lado, o estudo do Tsunami 2021, que estudou a longevidade, ele mostrou que 54% dos 55 a mais estudados diziam não se enxergar nos destinos, não se enxergar pelas marcas. E isso é uma questão muito real. Porque quando você vai olhar os anúncios dos destinos, o que você vê lá nas imagens? Você vê jovens, né? Naquelas atividades desafiantes. Você vê casais, você vê família, né? Com crianças, etc, etc. Mas idoso, ponto. Não tem. Nada. Ou, pior, quando os idosos aparecem, é relacionado a destinos ditos para os idosos. Tipo, águas termais, lugares de cuidados de saúde, spas, concorda? Então, ok, nenhum problema esses lugares, né? A gente pode ir tranquilamente, mas a questão é que nós, 55 a mais, nós somos diversos, assim como as crianças, o grupo de crianças, de adolescentes e de adultos. Perfeito. Pense que nós vamos contar idosos ou longevos de 55 anos até 110 que a gente já tem no Brasil hoje. Então, não é um só, são diversos, nós somos diversos. O que eu gosto... O Amândio não pode não gostar, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E o trade do turismo precisa olhar para essa questão. Além disso, ainda tem... E aí eu estou falando do preconceito também, né? Além de não ser visível, tem aí o preconceito de que existe específicas coisas para as pessoas mais idosas, né? E o outro lado é a acessibilidade, que você comentou agora. São coisas tão simples, mas que não estão feitas ainda. Por quê? Porque o trade do turismo ainda não descobriu o enorme nicho econômico que é trabalhar com os longevos. Porque nós estamos crescendo, né? É um potencial econômico enorme. A gente tem tempo, tem vontade, tem atividade, quer fazer coisas diferentes e não tem espaço, não é mostrado, não é investido. Acessibilidade, existem coisas muito simples para serem feitas. E você, como mãe, sabe, acessibilidade não é só para pessoas da terceira idade. É também para uma pessoa que tem uma deficiência física, é uma pessoa que sofreu um acidente e que momentaneamente está sem mobilidade. E é também para quem tem um carrinho de bebê. Então, coisas pequenas que facilitam muito o teu trânsito nos lugares, nos destinos, né? Eu vou dar alguns exemplos muito bobos. Primeiro, cama. A cama nos hotéis, pousados, etc., ela não pode ser nem muito alta e nem muito baixa.
ela precisa ter uma altura padrão para que a gente não vá fazer... Tem que pular, exatamente. Ou então nós levantar. Um trampolim, ou então, né, precisa um guindaste para tirar da cama, né? Porque tem um que sai facilmente e tem outro que não, né? Espaldar da cadeira. Nossa, eu estou super confortável nessas cadeiras. Mas, por exemplo, às vezes viajando, a gente não tem... por exemplo, tem um sofá que o encosto é lá atrás e eu não consigo chegar lá, gente. Eu tenho que ficar assim, deitada. E aí, só esteticamente bonito. Lindo, né? Mas não é prático, né? Aí minha coluna, sinceramente, 65 anos, dói. Dói. Então, besteiras, são besteirinhas. Põe um almofadão, compra um negócio mais, né, prático, mais acessível. E outra coisa, lugares para descansar. Então, uma trilha, um passeio, uma coisa assim. Lugares para você descansar com bancos com encosto. São pequenas coisas. E para as mulheres, não esquece, não, o espelhinho de aproximação. É tão bom. Não, você falando isso e o Amand falando da Bancobras, a gente estava conversando com o Carlos Eduardo, né, da direção geral da Bancobras, e ele explicando que a equipe da Bancobras vai antes para os hotéis e pensa nessas coisas que a maioria não pensa. Não pensa. Assim, e é o que você falou, não é só para a maioria da gente. Esses dias quase que eu tropeço segurando o filho, com essa barriga de grávida aqui no banheiro. Tem uma barra de acesso no banheiro, né, essas barras de segurança. Que ajuda demais, pra gente. Mim, isso é lindo, assim, isso é maravilhoso. E eles vão antes para poder essas pequenas coisas, né? Verificar. Inclusive, olha, ouvinte, se você perdeu esse primeiro episódio, o tema é viagens transformadoras, mas a gente tem uma parte que fala lá desses pequenos cuidados para uma viagem ser confortável, transformadora e precisa ter, né? Assim, você já passou algum perrengue em viagem, Amand, ou assim, a Amanda falou desses sofás que são horrorosos. Tudo isso que eu falei, eu vivenciei. A gente tem que andar muito e não ter lugar para parar, e tem que ficar andando, zanzando, alguma coisa. Não. Que eu me recordo. É porque ele vai planejado, né, gente? Ele se planeja. Ele vai com uma viagem desenhada para os longevos, né? E pela Bancorbras, que faz todo esse planejamento. Mas se você for para um turismo que não esteja vinculado assim, quer dizer, ainda precisa muito aprendizado, muito olhar, né? Esse olhar mesmo dos destinos, das hospedagens, dos restaurantes, dos passeios. E é o que você falou, né, Amand? Acho que você vive isso agora, assim. Você falou que cada vez mais quer experimentar isso, cada vez mais tem uma lista de desejos, de viagens. E agora, assim, a chance de ter mais tempo livre, até para ver isso depois com suas netas agora, vai aumentando. Vai. Do que aí eu, assim, tenho mil compromisso, não tenho uma agenda apertada, aquele período X de férias. Olha a oportunidade também para o trade turístico entender esse público. Veja só, nós temos um grupo de motociclistas. Olha. E esse ano foi a oitava edição. Oitava edição que a gente sai daqui de Brasília, pega as motos e vai tudo para Caldas Novas. Adorei. Aí, esse ano, me deu um estalo assim, peraí, gente, nós temos o 9º e o 10º. A gente poderia fazer ou o 9º ou o 10º em Cancún. Olha. O que é que vocês acham? Todos. Arrojado. Todos foram unânimes. Legal. Amândio, como é que é então? Como vai ser assim? Calma, gente, eu vou entrar em contato lá com o pessoal da Bancobras, vamos fazer um pacote assim, assim, assim. Mas o pessoal brilhava. O interessante é que a grande maioria do nosso grupo já está acima de 60 anos de idade. Olha entendeu? Aí. E o pessoal pega a moto e sai viajando. Agora, fundamental, planejamento. Você chega, eu quero planejar, eu quero ir para tal lugar. Como é que é? Eu quero fotos do hotel, foto do quarto, foto da cama, do café da manhã. A gente tem que olhar cliente tudo. Exigente. Muito Não, bom. é porque, veja só, porque você chega ali, por exemplo, você vai para Portugal agora, Rio Douro. Você sai daqui de Brasília, pega um avião, vai até Lisboa, pega outro avião, vai até Porto. Querendo ou não, você chega cansado. Nossa, você tem que sim. chegar num lugar E qualquer pessoa, para né? descansar. Entendeu? Exatamente. Então a gente tem que, sem contar com a idade. Já aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem para a Argentina, saímos de Brasília, paramos acho que em Porto Alegre e depois fomos para... Carro ou moto? Não, essa foi de avião. De avião. Aí nós paramos em Buenos Aires, pegamos o transfer. Quando eu chorei em frente ao hotel,
a minha coluna travou. Aí eu comecei a rir, eu falei assim, gente, eu não consigo sair daqui, peraí, me ajuda aqui. O pessoal chegou, ajudou, parece que encaixou de volta, pronto, normal. Mas a gente precisa ter esse cuidado, esse apoio, né? Recentemente minha mãe também tem 60 mais, foi fazer uma trilha. Minha família é a parte mais podcast, isso é a diversidade, né? Meu pai foi daqui de moto pro Alasca, sozinho. Olha que maravilha! Aí a minha mãe faz fazer as trilhas loucas também sozinha, trilha no meio do mato, ou com grupos, comunidades. E ela pesquisou um grupo exatamente que estava direcionado para pessoas com 60 mais que tinham um cuidado, que não eram só jovens. Porque é isso, gente. Quem vai viajar no meio de temporada, assim, com um monte de trabalho. Ela viajou agora, tem um mês mais ou menos. E aí ela foi e deu problema também nas costas. Travou as costas. Aí, por sorte, era um grupo responsável. E aí foram lá acompanhando, vendo essa dor, que nervo que era. E foram acompanhando, diminuíram o ritmo e adaptaram toda a viagem dessa trilha no meio do Piauí, lá do sertão do Piauí, bem própria para o que ela precisava. Então, assim, ter esse olhar que é diversidade, que tem isso, assim, e que está preparado para esses imprevistos. Sim. Que é exatamente o que a Bancorbras Turismo faz, o Cadu estava contando, que até ambulâncias, se precisar, eles temos ambulâncias mapeadas no lugar para ajudar e socorrer. Bem, e aprendizados pessoais, crescimento pessoal, como é que vocês têm vivido isso nessas suas experiências de viagens? Por exemplo, Silvia, você tem notado isso, assim, cada vez mais uma memória que fica melhor, um crescimento pessoal? Como é que você tem observado isso nessas viagens depois que você fez pós-60? Olha, eu acho que toda viagem, eu estava falando ao chegar aqui, né? Toda viagem, ela é mais que uma universidade. É muito aprendizado. Não existe não aprender. Você sempre tem uma coisa nova, além do lugar, né, que você conhece novo, mas enquanto autoconhecimento mesmo. Ai, que lindo. Né? Eu entendo que eu posso contar, por exemplo, a minha viagem que eu fiz. Eu queria muito fazer uma viagem de maior tempo, né? Tipo viagem mais longa e de nomadismo digital, que eu não tinha experiência. E isso foi agora, recente, 2022. E até porque eu queria me testar, ver se eu conseguia dar conta de fazer uma viagem de 1 ano, volta ao mundo, que isso ainda está aqui no meu radar. Ainda está no meu radar. Então, eu inventei essa viagem e fiz sozinha, 3 meses por Portugal. Minha meta era sair do sul de Portugal até o norte de Portugal. Então, eu fiz a parte inicial ali de Algarve, Alentejo, algumas cidades espanholas no limite, até Lisboa de carro dirigindo. E depois, de Lisboa em diante, eu fiz de ônibus, de trem, de metrô, de todos os jeitos. Chegava nas cidadezinhas e andava. Naquelas que eu podia fazer a pé, fazia tudo a pé. E foi assim, uma experiência estupenda de vida, porque eu nunca tinha passado por, primeiro, viajar tanto tempo, segundo, viajar sozinha tanto tempo, e terceiro, viajar dirigindo tanto tempo, né? Então, assim, foi uma oportunidade de aprendizado, de autoconhecimento, de viver a solitude e não a solidão, embora eu estivesse com saudade dos netos, da família, dos amigos, mas, por outro lado, eu conheci tanta gente, eu fiz tantas amizades, eu descobri tanta coisa nova, eu me testei os meus próprios limites, e tudo isso é amadurecimento, é aprendizado de vida, é resiliência, é empoderamento, porque quando a gente volta, a gente diz assim, cara, dei conta, consegui! Fiz, voltei, e sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum perrengue não, porque eu acho que perrengue faz parte da vida, né, e da viagem. O motociclista aqui para falar exatamente, isso. Não, né, se você quiser uma viagem sem perrengue, não viaje, vai acontecer, né? Então, eu digo que a viagem é muito mais do que uma universidade. Você aprende cultura, você aprende história, você aprende pessoas, você se conhece. É um universo que só vivendo para saber. Recomendo demais. Você também passou por essas viagens assim que mudaram muito, Amândio? O primeiro passeio que eu fiz de moto, eu fui para João Pessoa. Daqui de Brasília para João Pessoa. Depois eu fiz Maceió e o ano passado eu fui para Arraial da Ajuda. Quando eu voltei, eu me olhei no espelho assim, cara, você fez isso mesmo?
É isso. Mas tudo assim, você faz um roteiro, eu tenho um roteiro de Brasília até Luiz Eduardo Magalhães, são tantos quilômetros. Você vai dormir aqui, tá? Depois de tanto, horário para sair, sai cedo, horário para chegar. Mas por que você vai chegar 4 horas da tarde? Eu chego 4 horas da tarde porque se eu precisar fazer alguma coisa na moto, eu encontro loja aberta. Então eu consigo. Logística. Né? Eu voltei de Maceió e nós fomos parar em Lauro de Freitas. Um calor. Quando parou em Lauro de Freitas, nós chegamos lá umas 4h30, eu peguei meu casaco, deixei encostado, saí e comprei um outro casaco, mas biveirão, que ele é todo furadinho. Tranquilo. Voltando de Arraial da Ajuda, o termômetro do painel da moto estava marcando 45 graus. É aquele bafo quente. Então a gente parava no posto de gasolina, pegava aquela mangueira que lava o vidro dos carros, pegava a mangueira e se molhava. Que até o caminho secou. Não, andando assim, 2, 3 quilômetros, secava. Que isso? Entendeu? Que Mas isso? o bom é que quando você chega num certo destino, você olha para trás e fala assim, cara, eu fiz isso. Venci. É super legal. A gente não acredita. Quando a gente para numa pousada ou no destino, a gente sai andando, tudo passa pela memória. E sair dá um gás a gente muito legal. Não, e imagina um aprendizado também, né? De viajar mais simples, com menos peso. Vocês iam só com o bagageiro da moto? Ou vocês iam com um carro de apoio? Nesse último Arraial da Ajuda, foi só um bagageiro. Só bagageiro. Olha a simplicidade, minimalista. Você sabe o que é essencial na minha vida? É isso. Porque eu vou precisar disso aqui. Chegou em Arraial e a trouxa de roupa suja encheu. Você vai ali... Lava. Foi a primeira vez que eu usei uma máquina que você coloca lá, lava, seca, sai cheirosa. Eu olhei assim, pronto. Maravilha. Não aprende a viajar mais simples. Primeira vez. Pois eu passei os meus 3 meses em Portugal com uma mala de mão. Olha aí. 3 meses. E olha, não senti falta de nada. A gente aprende a simplificar com viagem, né? Como muito. Você vê que a gente cria muita coisa, muita necessidade, muita camada para uma vida de realização. Você fala na viagem, poxa, eu tô sobrevivendo com isso aqui, ó, com o bagageiro da moto. Mais simples, né? O que cabe nesse bagageiro é que vai ser suficiente para mim pelos próximos dias e acabou. Eu vou aprender a lavar e tal. Você começou a andar de moto e nesses grupos com quantos anos, Amândio? Eu tinha meu irmão, ele foi fazer um mestrado no Rio, aí deixou a moto em casa. Aí eu trabalhava na Transbrasil, no aeroporto, ali no hangar da Transbrasil. Aí um dia me atrasei, assim, porque a Transbrasil passava com ônibus e pegava os funcionários e ia, né? Eu me atrasei, cara, e agora? Eu vou pegar a moto. Minha mãe estava trabalhando, meu pai já tinha ido para o exército. Aí eu peguei a moto e pum, sem capacete, sem nada. Sem nunca ter andado na moto. Nem carteira, nem aula na escola. Eu sabia andava de bicicleta. Não tinha carteira. Meu Deus. Aí eu cheguei em casa... Não repitam isso em casa. Levei uma bronca da minha mãe. Imagino. Levei uma bronca da minha mãe. Não sei o que, então. Mas depois eu peguei. Eu vim tirar a carteira em 2003. Olha só. Fui tirar a carteira para moto. 20 anos também, um pouco mais de 20 anos. Eu ia para o UDF de moto. E aí entrou no DNA agora também viajar de moto. Viajando de moto. É uns passeios. Mais 60, vai lá e anualmente com a turma e viaja de moto também. O pessoal é muito bom. Serra do Rio Rastro. Nossa, maravilha. é belo. Lindo. Imagina de moto, né? Deve Nossa. Você faz ali. Nós pegamos ali depois de Bom Jesus da Lapa. Acho que é Bom Jesus da Lapa. Não. Vitória da Conquista. Tem um trecho lá que é o trecho lá Marçal. Gente, você está andando aqui a 20 por hora. Daqui a pouco você vê um negoção. É uma haste de uma... Ferrovia? Não, aquela energia eólica.
Nossa. Aquela, mas, gente... Aquelas torres gigantescas. São lindas, né? Eu amo. É maior que essa sala 2 vezes. Imenso. Você está aqui, daqui a pouco vai surgindo aquele negócio Aquele ali. campo de torre de energia eólica. Cara, mas é monstruoso. Você não tem noção surreal. do tamanho daquilo ali. A gente vê nas imagens, nos filmes, né? Eu fiz uma família, eu fiz uma viagem. A gente só acostumado também que nem o Amanda, vendo na TV. Primeira vez que eu vi também um campo foi nos Estados Unidos, pilotando com a minha família inteira, motociclista, todo mundo alugou a moto, vamos fazer a Rota 66, vamos. E aí a gente parou num desses campos. Primeiro, ficar com a moto em pé naquele vendaval que é, porque... Venta legal. Venta, não é à toa que as torres estão lá. Então, assim, e a grandiosidade daquele falar, meu Deus, chama muita atenção. Você também viveu essa mesma experiência? Sim, assim? sim. Eu agora, recentemente, aliás, o Nordeste é lindo por isso, né? Tem tantos campos de torres eólicas. Mas agora, recentemente, eu fui à Baía Formosa, Pipa, aquela região ali do Rio Grande do Norte, e fiz um passeio de buggy por tudo, até a divisa com a Paraíba. E quando eu fui chegando assim, eu vi aquela coisa, eu digo, uai, gente, mas era uma imensidão que perdia de vista aquelas torres rodando. Eu digo, gente, mas isso é lindo demais. E mais que lindo, né? É sustentabilidade. Eu amo de paixão quando eu vejo. Brasil, olha o potencial do lindo, Brasil, né? Não é? Com todo esse vento que a gente tem no Nordeste, é maravilhoso. Eu gosto demais. E a gente falou, né, de minimalismo, de conviver com menos quando vai viajar, de tirar o supérfluo. Mas tem itens que vocês sempre levam, assim? Que vocês... isso aqui não falta na minha bagagem de jeito nenhum. Você tem alguma, assim? Com certeza. Mas eu vou começar para as coisas que eu acho mais importantes ainda. Por exemplo, eu não faço viagem nenhuma para o exterior sem seguro-saúde. Né? Tem gente que se arrisca Arrisca demais. Vai ficando na idade maior, e um bom. E entender, né? Entender do que está fazendo. Exato. Acho que é um gasto, mas não é gasto. E é tão barato quando você põe paz. Aquilo pelos dias, é baratíssimo pela tua segurança e pela tua saúde. Porque se você ficar doente numa viagem dessa, você não sabe, né? Pode acontecer alguma coisa, um acidente, uma doença, independente da idade, mas nós, mais longevos, temos mais possibilidade, né? Então, um bom seguro de viagem, é importante olhar, né? Tudo que está coberto, né? Eu até escolho uns que têm serviço de assistência aonde você está hospedada, porque se eu tiver, por exemplo, eu viajo muito sozinha, pode ser que eu não tenha condições de ir para me deslocar para algum lugar, né? Então, isso é muitíssimo importante. Me ajudou em Milão. Lá no hotel. Não, é fundamental, não pode. Assim como também no Brasil, eu acho que é muito importante você levar sempre, né, seus documentos, né, plano de saúde, saber se tem, onde tem, por exemplo, quando eu viajo com a família e as crianças, eu já mapeio todos os hospitais e clínicas que atendem o meu plano. Olha, fazer isso, nunca fiz. Porque isso, num acidente você não tem tempo para procurar. Então, leva a sua listinha ali, olha, aqui esse perto de onde você vai, que isso ajuda demais. Outra coisa que eu não deixo de fazer é ter um cartão de dados que faça, inclusive, ligação para telefone fixo, que muita gente não sabe que se você precisar ligar para o seu seguro, na grande maioria são telefones fixos. E se você não tiver no teu cartão de dados essa possibilidade, você não consegue se comunicar. A minha parceira do podcast vivenciou isso nos Estados Unidos. O marido dela, que é médico, teve uma apendicite aguda. E ela não conseguia falar com o seguro. Ela teve que procurar um primo que morava lá nos Estados Unidos para fazer a ligação para ela, porque ela não conseguia. Então, isso é muito importante, né? Outra coisa é o cartão eu estou falando de viagens internacionais, né? Cartão de débito, que hoje é assim uma segurança e uma facilidade. Antigamente, né, eu viajava com aquele bolo de dinheiro escondido aqui na minha morrendo de medo de ser roubada, cheio de dólares ou euros. Cheio de aspas, né? Porque nunca tive tanto. Mas, assim, você tá ali com o teu dinheiro e aquilo ali, né? Mesmo que você esconda em outros lugares. Então, hoje é o mínimo que você leva de dinheiro. Hoje você trabalha com os cartões de débito que são uma tranquilidade, uma facilidade para a vida, né? Essas eu acho que são, assim, de infraestrutura para o teu planejamento de viagem. E fora isso, eu penso naquelas coisas suas pessoais, né? Por exemplo, fundamental, um tênis confortável. Você acredita que eu comecei a usar tênis depois que eu me aposentei, né? Porque eu não usava tênis quando eu me aposentei. Eu trabalhava. Descobri o tênis e hoje eu tenho
tênis que eu uso para viagem, que é aquele mais confortável possível. Aliás, dica para as mulheres, um tênis branco resolve tudo, gente. Pra tudo, pra noite, tudo, noite, festa, tudo. Dá eu pra casei fazer em tudo. Portugal de tênis. É isso aí, tênis, noiva maravilha, tênis branco. Outra coisa, se você for levar um sapato, leva um e velho. Não leva sapato novo nunca, que vai dar calo e você não vai conseguir andar. Outra coisa que eu imagino que seja assim importante, seus remédios, né? Não tem jeito, a gente tem os nossos remedinhos, os nossos complementos vitamínicos, então essas coisas eu levo sempre na mão, porque você pode ainda correr o risco de um extravio de bagagem, então leve com você. E eu sempre vou a um médico e peço uma lista de remédios para emergências, tipo cólica abdominal, dor de ouvido, alergia, e até antibiótico eu peço uma receita, porque se eu tiver em algum lugar e eu não conseguir, né, porque às vezes eu vou para lugares remotos, né, eu faço trilha lá no meio da ONU, né, e aí não tem, então eu carrego comigo, óbvio, sempre com receita médica, né, porque eles fiscalizam cobram isso, mas eu acho que isso é fundamental para a tua segurança. E você, Amande, tem essas preocupações também? Esse departamento, a minha esposa cuida. Qual o nome da sua esposa? Beatriz. Beatriz, olha, parabéns. Uma ajuda enorme, né? Ela prepara toda a mala, mas o que eu acho interessante, no início eu falei assim, meu bem, nós vamos viajar daqui a 2 semanas. Ela já deixa a mala aberta e vai começando a colocando as roupas lá. Mas não dá para fazer 2 dias antes? Não. Porque se eu esquecer, eu já viajei. Então a gente vai preparando antes, conforme vai lembrando, você vai... Já coloca para não ter risco. Já vai colocando. Legal. Uma boa dica para Beatriz é fazer um checklist de viagem. Já põe as coisinhas lá. Tem, ela tem. Deve ter. Uma vez nós viajamos para Miami, meses antes... Ela queria, não, eu quero comprar um produto tal, e ela foi e colocou, ela fez uma planilha. Olha, com preço, assim quando crescer, gente. Com preço em dólar, em real, ela já fez tudo, já deixou tudo pronto. Vale, Bia. Entendeu? Ela prepara tudo. Qual remédio, os remédios que a gente toma, os remédios diários, e se precisar de uma cólica, uma coisa parecida. De emergência, ela tem também. A gente coloca também o dinheiro separado. Isso é uma dica tão importante, né? Não colocar tudo no mesmo lugar. Não. É muito eu legal. coloco uma parte aqui, outra parte ali, outra parte ali. Porque se... É fundamental. Eu lembrei até de uma história, mas depois eu vou contar essa história. Por favor, conte. Depois eu vou contar essa história. Então é tudo preparado. Ou seja, 1 dia, 2 dias antes, a gente já dá uma geral. Tá faltando isso, tá tudo ok, tudo ok. Você acredita que ela pega sprayzinho de perfume e fecha? Põe na mala pra ficar perfumado? Assim. Sim. É cuidadosa, caprichosa. Aprendi. Gente, é incrível. Shampoo pequenininho. Já sabe os potes que tem, isso é muito já legal. Tem 100 ml só que pode levar. Cara, mas ela faz tudo. E eu... Só curte, né? Eu vou pegar. Agora, que história é essa que você lembrou aí com dinheiro? Teve perrengue já? O perrengue foi na volta. A gente estava... Mas foi o Rio Reno, o Rio Danúbio, que nós voltamos. Chegamos aqui no Brasil, era umas 7h30, 8 horas da noite. Passamos no free shop, compramos um whiskyzinho, coisa assim rápida e tal. Aí depois chamamos o Uber. Pegamos o Uber. No meio do caminho, como a gente estava com mala, assim, eu vou ligar lá pro condomínio, né? Vou pedir pro cara abrir a garagem, pro cara parar na garagem, deixa as malas, os negócios, depois vaza. Então tá legal. Aí eu liguei. Tudo bom, tudo bom. Eu tô chegando aí, você abre a garagem para mim? Pode deixar, mano. Tá. Aí subi. Interessante que antes da gente viajar de volta, eu falei para a Bia, prepara a chave, deixa tudo aí pronto. Quando chegar em casa, quero só desfazer a mala só no dia seguinte. Deixa tudo aqui prontinho, tá legal. Chegou em casa, cadê a chave? Falei assim, eu não acredito. Não, mas eu botei aqui. Ela procurou nada aí no hall ali dos elevadores, a gente abriu um mala e tal. Eu falei assim, peraí,
procura de novo nessa sua malinha, que é a bolsa, né? Achou. Puxa vida, legal. Achamos, entramos em casa e tal. Aí eu pensei assim, bom, eu vou tirar o resto das moedas estrangeiras, vou guardar e vou colocar o dinheiro normal. Cadê minha carteira? Ai. Free shop. Peraí, gente, eu peguei, tá no free shop. Não é possível. Oh, meu Deus do céu. Eu vou pegar a minha habilitação, que ficou. Quando chegar lá no aeroporto, eu ligo para você, dizendo, olha, tá tudo ok. Tá legal? Cadê meu celular? Ah, não. Eu não acredito. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu falei com o porteiro Não, e botei aqui. Foi embora. Eu falei assim, eu não acredito. Meu Deus. Puxa vida. Aí Que Bia, chegada mais triste. Bia ligou pro cara. O cara, não, eu tô aqui em Sobradinho, mas já eu volto aí. Eu, tá legal. Bom, peguei o carro com a minha habilitação. Pum, fui lá no aeroporto. Cheguei no aeroporto. Eu contei a história pro cara. Eu falei assim, não, o free shop só abre agora às 2 da madruga, quando chegar o próximo voo. Eu falei assim, não vou esperar não, beijo. Não, peraí, me chama o gerente do aeroporto que eu quero falar com ele. Não, que o gerente do aeroporto está ocupado ali e tal. Eu assim, não, bicho, não é possível, cara, eu deixei, não tem o quê? 1 hora, não é possível e tal. E falando lá com o cara, daqui a pouco chegou uma atendente e falou assim, você já foi lá no Achados e Perdidos? Eu falei assim, não, onde é que é? Ah, é ali. Aí eu fui lá. Gente, tava a carteira, tudo registrado. Olha que legal. Registrado. Você tem tantos dólares, tantos euros, tantos reais, tantas moedinhas. Você tinha a carteira tal. Tudo relacionado. Que legal. Toma aqui, assina. Um abraço. Aqui no aeroporto de Brasília? Aqui no aeroporto Não é de à Brasília. toa que esse aeroporto é o 5º melhor aí do mundo. Gente, Melhor eu do achei olha. espetacular. Só que eu acho que ali na recepção eles podiam dar já essa opção. Porque se eu espero lá, chega. Não, a gente coloca no Achados e Perdidos. Achados e Perdidos bem ali. Mas foi legal. Né? Mas é mais um item, né? Eu tava conversando isso com meu marido hoje. A gente tá ficando mais velho, a nossa memória tá indo pro além, assim. É muito rápido. Não mais com essas Covid, Eu vou essas situações. te dar, então. Então, a gente, assim, demanda, vai né? ficando mais velho, a gente tem que anotar, tem que lembrar, tem que Quantas ficar reforçando. senhas a gente tem? Nossa, nem pensar. O HD tá aqui ocupado. Agora eu vou dar uma dica legal. Então, ótimo, adoro dicas. Principalmente pro pessoal, sabe, que viaja. Dá uma dica legal. Por onde eu vou, que eu acho um lugar assim legal, marcante e tal, eu compro um copinho de pinga. Esse copinho de pinga, eu começo a fazer a coleção. Aí você conta a história. Não, eu fui nesse... Olha aqui, ó. Eu fui nesse lugar. Aí você relembra tudo para onde você passou. Você está reativando a sua memória. Né? Eu comecei fazendo isso com uma jaqueta jeans. Na minha primeira viagem para o exterior, você vê com toda essa paixão de viajar, a minha primeira viagem para o exterior eu fiz com 33 anos. Aliás, eu completei meu aniversário lá na Torre Eiffel. Ai, meu Deus, só. Mas... Ai, com uma surpresa da minha irmã para mim, porque ela morava lá. Eita, esqueci agora. Olha aí a memória. Não, a jaqueta jeans. Então, eu comecei naquela viagem na Torre Eiffel. Exato. Naquela época, eu comecei com uma jaqueta jeans. Então, eu comprava umas coisinhas de feltro, de costurar. Eu tenho até hoje essa jaqueta, é uma peça de museu lá em casa, com os lugares que eu fiz nessa viagem, que eu viajei muito. Aquela primeira viagem que você vai para a Europa, que você quer ver um monte de coisa, Deus me livre. Em 5 segundos. Em 5 segundos, né? Nunca mais, só para a primeira vez mesmo. Mas eu tenho essa jaqueta. E depois eu comecei a fazer, não de copinho, você foi mais inteligente, porque é menor valor, menor tamanho. Eu comecei a fazer de canecas. Vixe, e eu tenho uma coleção de canecas infinita. Mas parei já também, porque não tem mais espaço. Lá em casa eu ainda faço. Não, eu tenho aqui do Brasil e tenho de fora. Interessante que uma vez a gente estava ali na Alemanha e onde tinha, se não me falha a memória, é Karlovy Vary. Karlovy Vary é uma cidade que tem águas termais. E a gente chegou lá, a gente tem que comprar uma canequinha, Karlovy Vary e tal.
e nós fomos almoçar no subterrâneo, porque na época da guerra a cidade era bombardeada, então o pessoal vivia tudo no subsolo. Eu posso estar errado da cidade, mas... Perfeito, mas a história está valendo. Aí nós almoçamos, aí eu subi. Quando eu subi, tinha aquelas lojinhas. Eu vi uma taça, tipo assim, uma taça de vinho, de licor, retangular. Eu, hein? Retangular. Toda ela retangular. O pé e a parte de cima. Eu olhei assim, cara, isso aqui é muito bonito. Não, vou comprar. Me vê 2. Aí cheguei e comprei. Almocei rapidinho. Nisso o pessoal foi subindo. O pessoal foi, gente, olha o que eu comprei. Essa taça é linda demais. Eu nunca vi uma taça dessa. Acabaram com o estoque. Todo mundo comprou. Todo mundo comprou. Todo mundo saiu deve ter comprando. dado um brinde. Pelo menos, né? Bem, gente, nosso tempo está acabando, mas eu queria saber assim, que dica vocês dão para os viajantes que estão escutando a gente? Para o trade de turismo já tem aí as dicas de ter visibilidade, pelo menos, e preparação. Mas para esse viajante assim, que está ensaiando, que ainda não tem uma confiança, para esse, que incentivo vocês dão para as pessoas com mais de 50 anos para vai ganhar a estrada mesmo, sozinho, em grupo, com o Banco Brás Turismo, dando esse apoio? Assim, que dica vocês dão? Começar com a Amanda. Veja aqui. só. Primeiro, você tem que levantar da cama. É a primeira coisa, porque se você ficar na cama, a cama vai te abraçar. Então, você tem que sair. Você tem que sair e falar assim, eu vou fazer. Como é detalhe depois eu vejo. Aí depois você começa a fazer o checklist. Item por item. A parte de segurança fundamental. Não se sentiu seguro, mas você quer fazer. Então você vai viajar em grupo. Perfeito. Que aí você já sabe o caminho das pedras. Conseguiu isso daí, vá em frente, porque a vida é muito boa para ser vivida. Eu acho até um pecado a pessoa ter condições e ficar inquieto. É verdade. E você, Silvia? Olha, eu diria que você, primeiro de tudo, tem que gostar de viajar, né? Porque tem pessoas que não gostam. Esse perfil, né? Não gostam e tudo bem também, né? Mas se você gosta e tem esse sonho, eu acho que a primeira coisa é descobrir que tipo de viajante você é, né? Você precisa saber se você é daquela pessoa mochileira, se você gosta de hostel, pousada, uma viagem mais requintada. Quer dizer, tem que entender. Até você pode fazer mesclas, né, numa viagem e outra. Não testando. É uma coisa, uma caixinha fechada, né? Mas você vai experimentando. Mas é importante que você dimensione, né, o que você gosta, como você gostaria de viajar, se é a sua primeira viagem. Depois disso, eu acho que uma das coisas assim que eu aprendi, acho que é uma dica fundamental, é que é preciso você fazer uma reserva, um percentual do teu orçamento mensal, se você não é abastado, né? Você precisa fazer uma reserva de um percentual do seu orçamento mensal para você investir para viajar. Porque tudo que entra, sai, né, gente? Do que a gente ganha. É assim. Então, se a gente não tirar logo um pedacinho e reservar, você nunca vai realizar. Então, as pessoas, eu preciso ter muito dinheiro. Não precisa. Vai guardando devagarinho. Planejar. Vai planejando, A Banco Brás Turismo é ótimo por conta disso, né? Você vai ali, depositando, vai poucos, né? Tá garantido. Aí eu acho que o próximo passo seria realmente fazer aquela listinha, né? O checklist, mas o checklist do que você quer conhecer na vida. Legal. O que você já pensou, o que você já sonhou, o que você já ouviu falar, o que alguém contou. Faz a sua listinha, a gente chama de wish list, né? A listinha dos desejos. E aí você escolhe ali, que eu vou começar por aqui. Começa pelo Brasil, né? Porque você vai ter experiência. Se você quiser viajar sozinha, né? Se organize melhor, tenha bastante planejamento. Se tiver companhia, melhor. Se não tiver, segue a dica do Amâncio, vai em grupo, mas vá. E aí, com a sua listinha, aí você parte para aprender aquele destino, independente de se você vai viajar com uma agência de viagem, se você vai viajar sozinho ou não,
conheça o destino. Não fique só recebendo do planejamento que fizeram com você, porque viajar começa nesse planejamento. Então, vá ao podcast Sonhos de Viagem, escute os episódios, vá também no Viajantes Bem Vividas, escute os episódios. Sentido de viajar lá do no Sentido de Insta. Viajar, e todos os blogs de viagem que estão aí oferecendo dicas de quem já viveu, né? Que é dicas verdadeiras. Aprenda sobre os lugares, o que é bonito, o que não é, onde comer e tal, porque aí você vai tendo uma ideia, né, da sua viagem, vai formatando, e mesmo que se você for contratar de alguém, você vai saber o que contratar, né? É que nem a gente em casa, né? Para a gente pedir para que alguém faça um serviço para a gente tem que, no mínimo, entender daquele serviço para poder orientar. Então, é importante você dar essas dicas. Eu acho que com esses passos, você daí só curte aquela coisa do ir, e é isso mesmo. Lute contra o marasmo de ficar parado na sua zona de conforto, né? Parta para a ação. Não planeje só. Haja e viva. Seja feliz, porque viajar é tudo de bom. Que lindeza. Olha, gente, eu agradeço demais vocês que estiveram com a gente também. E o Amândio Ribeiro e Silviano, muito obrigada pela participação, pelas histórias. Inclusive, você ouvinte, também na revista da Bancobras você encontra outras iniciativas e histórias inspiradoras que nem a deles, além de dicas de viagens também. Sonhos de Viagem é uma iniciativa da Bancobras Turismo para vocês realmente ganharem esse mundo. Então, esse já é o segundo episódio. Quer conferir o primeiro sobre viagens transformadoras? Também está disponível aí em todas as plataformas. Foi um prazer dividir esse momento com vocês. Obrigada. Muito obrigada a você. Até a próxima.